Deixar nosso corpo suavizar, deixar a coluna ereta, os ombros soltos, rosto suave, braços e mãos, pernas e pés relaxados. Vamos nos ligar a Deus, a Mãe Divina, aos seres de luz, e vamos fazer o Evangelho hoje. Pedimos que a luz bendita do Pai nos ilumine e nos proteja. Vamos ler hoje o capítulo Poder da Fé. Depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, e lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático, padece muito, porque muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. E tenho apresentado a seus discípulos, eles não puderam curar. Respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou. Saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé, porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa aqui para acolá, e ele há de passar. Ele há de passar, direis a este monte: passa daqui para acolá, ele há de passar, e nada vos será impossível. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. Importante a pessoa sentir o seu poder interno e agir usando-o. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em uma palavra que encontramos entre os homens mesmo, quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutra acepção, considera-se a fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e noutro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque, estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim.
A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malucos que lhe são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnífica. Graças a ela, o homem age sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades, lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos de cura esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa é a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé. Então é muito lindo esse capítulo sobre a fé. Devemos exercitá-la, devemos seguir o amor e a verdade. Vamos nos ligar a Deus neste instante, concentrarmos-nos e pedir que os mentores venham e fluidifiquem nossa água. Fique assim, concentre-se em Deus e vamos pedir que a nossa fé se amplie. Esse instante é nosso.
Vamos pedir agora que os mentores do espaço, que os seres de luz fluidifiquem nossa água, que ela se transforme no remédio que necessitarmos. Que assim seja. E ao beber a água, vamos bebê-la devagar. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar a coluna, suavizar os braços, as pernas, fechar os olhos, porque vamos ler o Evangelho. Prepare sua água. Liguemos-nos a Deus, aos mentores do espaço, ao nosso anjo da guarda, aos anjos guardiães, aos espíritos protetores. Todos nós temos um bom espírito ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai, junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois que ele pode não ter nenhum nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, o nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo com o nome de um espírito superior pelo qual sintamos uma simpatia especial. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos os espíritos protetores, que por serem menos elevados não são menos bons e generosos. São espíritos de parentes ou amigos, e algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. Eles nos ajudam com seus conselhos e frequentemente com a sua intervenção nos acontecimentos de nossa vida. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por alguma semelhança de gostos e tendências, podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores esforçam para nos desviar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma. Aos que se agarram a nós como a uma presa, mas se afastam quando reconhecem sua impotência para lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior e nosso anjo guardião, e como guias secundários, os nossos espíritos protetores e familiares. É um erro, entretanto, supor que tenhamos forçosamente um mau gênio junto a nós para contrabalançar as boas influências daqueles. Os maus espíritos nos procuram voluntariamente, desde que achem impossível dominar-nos em razão da nossa fraqueza ou da nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos, e somos nós, portanto, os que os atraímos. Disso resulta que não somos nunca privados da assistência dos bons espíritos e que depende de nós o afastamento dos maus. Pelas suas imperfeições, sendo ele mesmo a causa dos sofrimentos que o atingem, o homem é quase sempre o seu próprio mau gênio. A prece dos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por fim solicitar a sua intervenção junto a Deus, pedir-lhes a força de que necessitamos para resistirmos às más sugestões e a sua assistência para enfrentar as necessidades da vida. Prece, espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-nos nas provas dessa vida, dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações, desviai de nós os maus pensamentos e fazei com que nós não demos acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-nos ao mal. Esclarecei a nossa consciência sobre os nossos próprios defeitos e tirai-nos dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, vós todos, espíritos protetores,
que vos interessais por nós, fazei com que nós nos tornemos dignos da vossa benevolência. Vós conheceis as nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Então vamos, nesse momento, pedir que os Espíritos bondosos fluidifiquem nossas águas e vamos também pedir que nossas águas se transformem no remédio necessário. Bebamos a água devagar. Agradecemos imensamente poder ter realizado o Evangelho. Façamos nosso pedido. O que precisamos agora? Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar, descontrair, preparar a água. Vamos agora realizar o Evangelho. Pense em Deus. Abra o Evangelho. Vamos ler. Aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e essas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode destruir a sua própria obra. Deus é Deus. Deus é criador de tudo. Deus é bom. Deus é amigo. Deus nos protege. Deus nos criou. Deus é nosso Pai. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta o conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, uma nova luz se fez, a fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, aos que ficam retardatários até que sejam arrastados pelo movimento geral que os esmagará se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se,
porque elas estão nos desígnios de Deus e são resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, Deus é tudo. Deus é a luz, Deus é a força, devemos nos entregar a Ele totalmente. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Que Deus esteja à nossa frente, dentro de nós, e que sejamos conscientes dele por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, vamos descontraí-lo e vamos realizar agora o Evangelho de Cristo. Coluna ereta, mãos entrelaçadas, encostando os polegares. Coloque sua água, feche os olhos e vamos ler o Evangelho. Vamos ver o que o Evangelho nos diz. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e apertados. O princípio oposto é que nos destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se encontram com amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados, procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição, cada vez menos apegados à matéria. Seu afeto torna-se mais vivo e, por isso mesmo, mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões.
Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição recíproca. Então, é interessante que ficaremos unidos. Isso é muito bom. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossas águas para que elas se transformem num verdadeiro remédio. Que assim seja. Vamos beber a água bem devagar. Sentindo a paz, sentindo a luz, sentindo a cura. Que assim seja. Agradecemos imensamente a Deus poder ter realizado o Evangelho. Namastê. Para nosso corpo suavizar, deixar a coluna ereta, os ombros soltos, rosto suave, braços e mãos, pernas e pés relaxados. Vamos nos ligar a Deus, a Mãe Divina, aos seres de luz, e vamos fazer o Evangelho hoje. Pedimos que a luz bendita do Pai nos ilumine e nos proteja. Vamos ler hoje o capítulo Poder da Fé. Depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, e lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático, padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho apresentado a seus discípulos, eles não puderam curar. Respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou. Saiu dele o demônio e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé, porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa aqui para colar, e ele há de passar. Ele há de passar, direis a este monte: passa daqui para colar, ele há de passar, e nada vos será impossível. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. Importante a pessoa sentir o seu poder interno e agir usando-o. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em uma palavra que encontramos entre os homens mesmo, quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater
Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutra acepção, considera-se a fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e noutro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque, estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malucos que lhe são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnífica. Graças a ela, o homem age sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades, lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos de cura esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa é a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé. Então é muito lindo esse capítulo sobre a fé. Devemos exercitá-la, devemos seguir o amor e a verdade. Vamos nos ligar a Deus neste instante, concentrarmos-nos e pedir que os mentores venham e fluidifiquem nossa água. Fique assim, concentre-se em Deus e vamos pedir que a nossa fé se amplie. Esse instante é nosso.
Vamos pedir agora que os mentores do espaço, que os seres de luz fluidifiquem nossa água, que ela se transforme no remédio que necessitarmos. Que assim seja. E ao beber a água, vamos bebê-la devagar. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar a coluna, suavizar os braços, as pernas, fechar os olhos, porque vamos ler o Evangelho. Prepare sua água. Liguemos-nos a Deus, aos mentores do espaço, ao nosso anjo da guarda, aos anjos guardiães, aos espíritos protetores. Todos nós temos um bom espírito ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai, junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois que ele pode não ter nenhum nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, o nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo com o nome de um espírito superior pelo qual sintamos uma simpatia especial. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos os espíritos protetores, que por serem menos elevados não são menos bons e generosos. São espíritos de parentes ou amigos, e algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. Eles nos ajudam com seus conselhos e frequentemente com a sua intervenção nos acontecimentos de nossa vida. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por alguma semelhança de gostos e tendências, podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores esforçam para nos guiar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma. Aos que se agarram a nós como a uma presa, mas se afastam quando reconhecem sua impotência para lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior e nosso anjo guardião, e como guias secundários, os nossos espíritos protetores e familiares. É um erro, entretanto, supor que tenhamos forçosamente um mau gênio junto a nós para contrabalançar as boas influências daqueles. Os maus espíritos nos procuram voluntariamente, desde que achem possível dominar-nos em razão da nossa fraqueza ou da nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos, e somos nós, portanto, os que os atraímos. Disso resulta que não somos nunca privados da assistência dos bons espíritos e que depende de nós o afastamento dos maus. Pelas suas imperfeições, sendo ele mesmo a causa dos sofrimentos que o atingem, o homem é quase sempre o seu próprio mau gênio. A prece dos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por fim solicitar a sua intervenção junto a Deus, pedir-lhes a força de que necessitamos para resistirmos às más sugestões e a sua assistência para enfrentar as necessidades da vida. Prece, espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-nos nas provas dessa vida, dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações, desviai de nós os maus pensamentos e fazei com que nós não demos acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-nos ao mal. Esclarecei a nossa consciência sobre os nossos próprios defeitos e tirai-nos dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, vós todos, espíritos protetores,
que vos interessais por nós, fazei com que nós nos tornemos dignos da vossa benevolência. Vós conheceis as nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Então vamos, nesse momento, pedir que os Espíritos bondosos fluidifiquem nossas águas e vamos também pedir que nossas águas se transformem no remédio necessário. Bebamos a água devagar. Agradecemos imensamente poder ter realizado o Evangelho. Façamos nosso pedido. O que precisamos agora? Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar, descontrair, preparar a água. Vamos agora realizar o Evangelho. Pense em Deus. Abra o Evangelho. Vamos ler. Aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e essas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode destruir a sua própria obra. Deus é Deus. Deus é criador de tudo. Deus é bom. Deus é amigo. Deus nos protege. Deus nos criou. Deus é nosso Pai. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta o conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, uma nova luz se fez, a fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, aos que ficam retardatários até que sejam arrastados pelo movimento geral que os esmagará se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus
são resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, Deus é tudo. Deus é a luz, Deus é a força, devemos nos entregar a Ele totalmente. Pai nosso, que está em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Que Deus esteja à nossa frente, dentro de nós, e que sejamos conscientes dele por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, vamos descontraí-lo e vamos realizar agora o Evangelho de Cristo. Coluna ereta, mãos entrelaçadas, encostando os polegares. Coloque sua água, feche os olhos e vamos ler o Evangelho. Vamos ver o que o Evangelho nos diz. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e apertados. O princípio oposto é que nos destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se encontram com amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados, procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição, cada vez menos apegados à matéria. Seu afeto torna-se mais vivo e, por isso mesmo, mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer
um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição recíproca. Então, é interessante que ficaremos unidos. Isso é muito bom. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossas águas para que elas se transformem num verdadeiro remédio. Que assim seja. Vamos beber a água bem devagar. Sentindo a paz, sentindo a luz, sentindo a cura. Que assim seja. Agradecemos imensamente a Deus poder ter realizado o Evangelho. Namastê. Para nosso corpo suavizar, deixar a coluna ereta, os ombros soltos, rosto suave, braços e mãos, pernas e pés relaxados. Vamos nos ligar a Deus, a Mãe Divina, aos seres de luz, e vamos fazer o Evangelho hoje. Pedimos que a luz bendita do Pai nos ilumine e nos proteja. Vamos ler hoje o capítulo Poder da Fé. Depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que pôs-se de joelhos e lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático, padece muito, porque muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. E tenho apresentado a seus discípulos, eles não puderam curar. Respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou. Saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé, porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa aqui para colar, e ele há de passar. Ele há de passar, direis a este monte: passa daqui para colar, ele há de passar, e nada vos será impossível. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. Importante a pessoa sentir o seu poder interno e agir usando-o. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em uma palavra que encontramos entre os homens mesmo, quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater.
ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutra acepção, considera-se a fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e noutro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque, estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malucos que lhe são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnífica. Graças a ela, o homem age sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades, lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos de cura esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa é a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé. Então é muito lindo esse capítulo sobre a fé. Devemos exercitá-la, devemos seguir o amor e a verdade. Vamos nos ligar a Deus neste instante, concentrarmos-nos e pedir que os mentores venham e fluidifiquem nossa água. Fique assim, concentre-se em Deus e vamos pedir que a nossa fé se amplie. Esse instante é nosso.